Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 18/11 de 2024. Vamos trazer aqui as melhores opções para vocês sempre se basearem em números estatísticas, como fazemos aqui diariamente no sexta de trade, porque assim no médio e longo prazo seremos ainda mais lucrativos. Hoje jogos muito interessantes, times bem expostos aqui para quem gosta de trabalhar com over jogador, pontuação, etc. Mas vamos trazer aqui as melhores opções, não sem antes agradecer a audiência de todos vocês, os comentários, os likes, meta de likes batida no vídeo de ontem, e vamos bater hoje também meta de 250 likes para esse vídeo de hoje, para a gente continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês com as nossas análises. Concordando ou discordando daquilo que a gente fala, é sempre importante ter uma segunda opinião para balizar as suas tips diárias. Link na descrição da BetWinner para você conseguir cupons e bônus exclusivos. Cupom Sexta de Trade tá na descrição aqui para vocês, e também os nossos links do nosso canal de cortes e também no nosso grupo gratuito. Ontem mandamos ali uma oddzinha de 4 para a galera, direto do nosso grupo VIP, mandamos para o free, e a galera conseguiu ser bem lucrativa no jogo entre Los Angeles Clippers e Utah Jazz. Então sempre mandando alguma coisa legal lá para vocês, informações diferenciadas. E sempre que possível vão mandar um binguinho ali para vocês, ou uma odd ali especial mais alta que tem tremendo potencial para bater. Já teve odd 6, odd 5,75 e grande maioria, mais grande mesmo, assim, coisa de 90% dessas odds mais altas bateram lá, beleza? Então aproveitem e bora pro nosso vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho para garantir as melhores odds e assistir o nosso vídeo assim que ele é lançado. Bom, vamos começar aqui com Pistons e Bulls. Nós temos o Detroit Pistons jogando em casa, o Detroit que cresceu bastante de produção recentemente, enfrenta um Chicago Bulls muito frágil defensivamente, né? Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota para o Detroit Pistons. Vitórias essas contra times, na sua grande maioria, ruins, como Wizards e Raptors, é verdade, mas ainda assim eles nem conseguiam ser competitivos contra esses times, além de terem vencido ali o Miami Heat também. Eles foram competitivos contra os Rockets, venceram os Hawks, então tô gostando de ver esse Detroit Pistons que finalmente parece estar evoluindo e jogando aquilo que seus jogadores podem jogar. O Cade Cunningham muito bem ontem, triplo-duplo. Ontem indicamos no VIP ali acima de 15,5 rebotes, mais assistências também bateu. Ontem a gente foi 100% de greens, tá? No grupo VIP aqui também, então aproveitem essa boa onda para serem lucrativos. E o nosso grupo VIP tá aqui do lado. Contato para vocês é só chamar lá no WhatsApp e tá com 20% de desconto para vocês aproveitarem apenas R$40 no grupo VIP mais completo do mundo. Tem guias, e-books, palpites diários, jogadores especiais, análises especiais individuais ali de determinado jogador e muito mais. Então aproveitem, vai ter vídeo exclusivo e vamos sempre tentar desenvolver vocês como apostadores. E uma coisa que a gente está 100% lá na temporada é na linha de pontuação nos jogos contra o Chicago Bulls. Então é isso que nós vamos fazer mais uma vez. Vamos trabalhar aqui com o over, tá? Nós temos o Chicago Bulls jogando no ritmo alto, numa defesa frágil. O Detroit Pistons, por mais que não seja um ataque espetacular, ainda é um time que vai ter muitas posses de bola por minuto hoje nessa partida para produzir contra o Chicago Bulls aí, que deve estar cansado porque jogaram ontem também. Então vamos de acima de 227,5 pontos totais para essa partida. Bateu ontem, né? A gente teve ali um jogo bem over do lado do Houston Rockets, especialmente contra os Bulls, e os Bulls sempre conseguem completar ali com mais de 100 pontos, porque é um time que também tem muitas posses de bola para si, já que eles jogam no ritmo mais alto da NBA, ou seja, eles gastam pouco o relógio e eles defendem mal, são uma das 10 piores defesas da liga, beleza? Então, por conta dessa fragilidade defensiva deles, pelo fato de que no último jogo tivemos mais de 260 pontos, eles devem estar cansados para hoje, e essa linha de 227,5 pontos bateu nos últimos 5 jogos consecutivos e também em 80% dos jogos nos últimos 10, acredito que a gente tem um cenário aqui bem legal para esse jogo ser bem over. Vamos falar agora aqui a respeito de New York Knicks e Washington Wizards, e a gente vai trazer uma duplinha com o jogo que acontece na virada da madrugada, Sacramento Kings e Atlanta Hawks. Nós vamos duplar aqui uma boa pontuação do New York Knicks, que enfrenta uma defesa frágil, e uma boa pontuação ali do Sacramento Kings, que também enfrenta uma defesa frágil. Então vamos aqui de acima de 113,5 pontos dos Knicks e acima de 111,5 pontos dos Kings. Aí você vai falar, Léo, essa odd tá muito baixa, queria que ela fosse mais alta. Pessoal, se apeguem à nossa análise. Se vocês acreditarem que vale a pena se arriscar em mais, podem se arriscar, fiquem à vontade. Se vocês querem uma odd ainda mais segura, diminuam essa linha, não tem problema nenhum. Isso aqui é só para ilustrar o fato de que o New York Knicks e os Kings têm a possibilidade de pontuar bem. Vamos falar primeiro a respeito dos Knicks, que enfrentam o Washington Wizards, que são
a pior defesa por 100 posses de bola da NBA e também o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos. Então, além deles serem frágeis defensivamente, eles permitem muitos pontos de segunda chance para os seus rivais, e ontem eles foram simplesmente amassados pelo Detroit Pistons. Então, vamos ver o que o New York Knicks vai fazer com eles, né? O terceiro melhor ataque por 100 posses de bola da liga. Dessa vez eles têm no garrafão um jogador com volume e talento para produzir bem também. Karl Anthony Towns atua na posição onde o Washington Wizards é o time mais vazado de toda a NBA. Ele vem numa sequência muito positiva também. Para completar, a gente tá falando aqui de um Wizards que é o segundo time mais rápido da NBA, e é aquela mesma história que a gente citou para vocês. Eles gastam um pouco o relógio, então dentro da partida existem muitas posses de bola por minuto para eles, mas também para os rivais que podem tirar proveito para poder produzirem bem, mesmo se a eficiência deles não estiverem tão em dia assim. O mesmo vale para o Atlanta Hawks, que vai enfrentar o Sacramento Kings, mas a gente já se apega um pouco mais a esse próximo confronto. Seguindo aqui a respeito de Wizards e New York Knicks, Washington Wizards nos últimos 20 jogos sofreram 122,3 pontos de média. Eles sofreram pelo menos 121 pontos em 5 dos últimos 7 jogos, que é simplesmente absurdo. Isso que eles enfrentaram Orlando Magic, Memphis, San Antonio Spurs e Atlanta Hawks, que sinceramente não são times que eu vejo ali brigando por título em suas conferências, por exemplo. Eles também sofreram ali 125 pro Warriors, aí sim um time de alto nível, mas eles sofreram pelo menos 118. Na grande maioria desses jogos também o recorte só aumenta. Se a gente for pegar aqui do Toronto, para baixo, eles só sofreram menos de 118 pontos uma vez. Então é um time muito exposto, é um time muito frágil, que sofre muitos pontos por jogo. Deve acontecer hoje mais uma vez. Beleza? Mas falando agora a respeito de Atlanta Hawks, que enfrenta hoje o Sacramento Kings, e depois a gente volta ali para os jogos especificamente do dia 18/11. O Sacramento Kings hoje joga sem o DeMar DeRozan, um de seus principais jogadores e cestinhas, e o Sabonis é dúvida. O DeMar DeRozan tá de fora? É ruim porque ele é um excelente pontuador? É, mas ao mesmo tempo o Sacramento Kings fica mais rápido também, tem mais posse de bola por minuto, então não dá para se desesperar com a ausência dele. Agora, o Sabonis sim, ele é muito importante, vamos ficar de olho, ele não jogou antes de ontem, se eu não me engano, né, pela partida do Sacramento Kings, e ele pode fazer falta hoje. Felizmente o De'Aaron Fox tá num momento muito bom, pontuando muito bem, e o time do Sacramento Kings pode tirar vantagem ali do Trae Young, que é um jogador baixo, que se defende mal, e o Atlanta Hawks, no geral, também tem uma péssima defesa. Jogando em casa, a confiança deve ser ainda maior contra esse Atlanta que nos últimos 10 jogos sofreu uma média de 120,7 pontos de média para os seus rivais. Queremos que os Kings superem os 111,5 pontos. E se a gente for pegar essa marca especificamente, 90% dessas partidas o Atlanta Hawks sofreu nessa quantidade alta de pontos. Só não sofreram contra o New Orleans Pelicans, mas tem um porém. O New Orleans Pelicans é simplesmente ali o quinto pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Diferente dos Kings, que é um ataque de top 10, o sexto melhor por 100 posses de bola da liga, um ataque que pode produzir muito bem. O Atlanta Hawks é uma das 10 piores defesas da NBA e também o terceiro time mais rápido, então é aquele mesmo cenário dos outros jogos que a gente avaliou. É um time que joga com muita velocidade, mas proporciona muitas posses para os seus rivais e é ineficiente na defesa, então um cenário over aqui perfeitinho pra gente. A gente também pode observar aqui o aproveitamento em rebotes defensivos dos Hawks, então todos os times que a gente falou, Hawks, Wizards, por exemplo, ali, né, são times que podem conceder pontos de segunda chance para os seus rivais, o que também é muito interessante para essas nossas tips que buscamos hoje. Beleza? Então, pessoal, a gente acredita nessa duplinha, os dois times pontuando muito bem, e vamos voltar aqui para o dia 18, porque agora nós vamos falar a respeito de Indiana Pacers e Toronto Raptors. Como eu disse, hoje é um dia que dá para trabalhar bem com over, e a gente vai trazer muitas possibilidades, chance de lucro alto lá no nosso grupo VIP. Lembrando, se você não é um apostador profissional, se não vive disso como a gente, então vão com calma, vão aprendendo, se desenvolvendo valores mais baixos, e a gente sempre tenta desenvolver vocês mais do que só passar tips no nosso grupo VIP. Então a gente tem um intuito muito maior por trás, um grupo VIP muito mais completo, por um preço que com esses 20% de desconto tá mais barato do que a média do mercado, que é de 50, 60 reais para cima. Por apenas 200 reais você fica com a gente pela temporada completa. A gente vai ter uma maratona ali de vídeos ensinando vocês a operarem lá no All-Star Game, então fiquem de olho, vale muito a pena, e já vão deixando o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Estamos com a meta de 1000 seguidores lá no Instagram, @cesta-de-trade, tem conteúdo lá também, e quando a gente chegar a 1000 seguidores, nós vamos proporcionar para a galera gratuitamente lá um dos nossos e-books, que é exclusivo do Grupo VIP, tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender muito com ele, beleza? Falando aqui de Raptors e Pacers, mais um jogo over, tá? Mais um jogo de movimentação, de velocidade, de duas defesas que são ruins, então não tem como a gente pensar diferente, precisamos trabalhar aqui no over em pontos ou nada, tá? É aquele jogo que, se você tá pensando em trabalhar no under, não se envolva. Se você tá pensando em trabalhar no under de um jogador que seja, não se envolva. Aqui é over ou você fica de fora, porque os times são muito expostos, vamos de mais de 228,5 pontos, quer aumentar a linha? Fiquem à vontade, quer diminuir para algo mais seguro também, mas eu acredito em um jogo bem movimentado. Primeiro vamos falar a respeito do Indiana Pacers, né, que
nos últimos 10 jogos sofreram 117,4 pontos de média, fizeram 115 pontos, média de mais de 232,3 pontos nas partidas das quais eles se envolveram, pelo menos nesse recorte dos últimos 10. Toronto Raptors, nos últimos 10 jogos, marcaram 112,4, sofreram 119,2, média aí também de acima de 231 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Só que hoje as duas defesas são ruins, então assim, a linha de pontos deles, que geralmente fica abaixo da que seus rivais produzem, pode aumentar, e com isso podemos ter ali, né, um jogo ainda mais over e movimentado. Bom, estamos falando aqui de duas defesas ruins. O Indiana Pacers é uma das 10 piores defesas da NBA, o Toronto é a terceira pior defesa da NBA. Em relação ao aproveitamento de rebotes defensivos, o Toronto vai muito mal, pode conceder pontos de segunda chance para o Indiana Pacers. Os Pacers na última temporada foram o time mais rápido da NBA, nessa temporada estão diminuindo um pouquinho esse ritmo, tá? Mas ainda assim é um time que gosta de pontuar em transição, gosta da velocidade, e o Toronto também está quase entre os 10 times mais rápidos da liga. Vamos aqui no Play Type e vamos dar uma olhada aqui nos pontos de transição dessas franquias, né? Na verdade, a gente quer se apegar ao quanto que eles sofrem pontos dessa forma. Especificamente, quem mais sofre pontos dessa forma dentro dessa partida aqui que nós estamos falando a respeito é o Toronto Raptors, que tem o terceiro pior aproveitamento em defesa de pontos de transição na liga. O Indiana Pacers é o quarto pior aproveitamento em defesa de arremesso de pontos de transição na liga também. Então, nós teremos muitos pontos de contra-ataque, muita correria, defesas desorganizadas e, com isso, possibilidade de pontos mais fáceis. Agora vamos falar aqui a respeito da isolação dos pontos de mano a mano. O Toronto Indiana Pacers, em relação à pontuação média sofrida por jogo, é o time que mais sofre pontos de mano a mano e o terceiro que mais sofre pontos de mano a mano. Por que eu tô me apegando a isso? Porque se os dois times são ruins, especificamente para serem eficientes no ataque, com pontos de mano a mano você não precisa de nada muito complexo, nenhum tipo de jogada muito bem construída para poder produzir contra o seu adversário. Simplesmente você ir pro mano a mano é você explorar aquilo que mais existe na NBA. Esses jogadores praticamente todos são desenvolvidos desde cedo a serem bons pontuadores de mano a mano. Chega um momento no filtro ali, no profissional, no college também, em que eles vão se tornando um pouco mais jogadores coadjuvantes, especialistas em determinadas coisas, porque o número de jogadores de fato talentosos no mano a mano vai aumentando e você acaba meio que ficando apagado ali dentro de tantos jogadores com individual interessante. Mas você tem ali ainda no seu DNA, no seu desenvolvimento, a capacidade de produzir bem contra times que defendem mal no mano a mano. Então, temos a possibilidade aqui de muitos pontos fáceis nessa partida, por isso eu ficaria bem de olho. Médias altas de pontos produzidos nas partidas entre essas franquias, defesas ruins, velocidade, é um cenário perfeito aqui para o over. E principalmente aqui do lado do Indiana Pacers, tá? Que tem pontuadores mais competentes para poder ferir esse garrafão frágil dos Raptors ali, com Siakam e Miles Turner especificamente. A equipe do Toronto Raptors joga sem seu principal defensor, Scottie Barnes, e mesmo os coadjuvantes deles que vêm jogando recentemente vêm bem, tá? O Jacob Poeltl, o Grady Dick e o R.J. Barrett também vem muito bem. O Agbayi, o Boucher vem dando conta do recado e conseguindo produzir médias acima de 10 pontos. Beleza? Vamos falar aqui a respeito de Bucks e Rockets. Aqui eu fiquei bem surpreso, tá? Com essa linha alta aqui dos Rockets. O Damian Lillard pode voltar hoje? Sim, mas ainda assim, se ele voltar, a defesa do Bucks fica fragilizada. Os Rockets têm um time aqui que vem sendo bem competitivo recentemente. Se formos observar aqui nos últimos confrontos diretos, nos últimos 3, o Houston Rockets conseguiu vencer 2, o que também é muito interessante. Dos confrontos que aconteceram na temporada passada, foram esses, tá? Então, a gente tem aqui favoritismo para os Rockets em relação à temporada passada para essa. Os Rockets vêm de 5 vitórias consecutivas, os Bucks escorregando aí, né? 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Dessas vitórias aí, eles conseguiram 2 contra o Detroit Pistons e o Toronto Raptors, que não são times de altíssimo nível. Então, por mais que o Rockets tenha jogado ontem, possam estar cansados e tenham jogado um ritmo bem intenso, tá, contra os Bulls, porque contra os Bulls é correria, não tem jeito, então você se cansa para um jogo consecutivo, mas eu acho que o que vale mais o risco aqui, lembrando, essa é a tip menos segura até aqui que a gente passou, mas eu vou de handicap de mais 7.5 para os Rockets. Por quê? Aqui a gente pode perder por até 7 de diferença, só não pode perder por 8 ou mais. Se a gente vencer a partida, também é green, então a gente tem uma pequena vantagem num jogo contra os Bucks que vem mal em várias categorias. Bom, por que a gente acredita nisso? Vamos aqui para a avaliação avançada dos times para a gente poder entender o porquê que esse Milwaukee Bucks jogando em casa, com tantos jogadores talentosos, não consegue ser confiável. Acontece que, ofensivamente falando, eles são um time ali que estão mais perto dos 10 piores do que dos melhores, enquanto que o Houston Rockets é quase um dos 10 melhores ataques da NBA por 100 posses de bola, o 11º. Defensivamente, o Houston Rockets é a terceira melhor defesa e o Bucks
também vem mal. Eles melhoraram recentemente, eles eram uma das 10 piores defesas, mas ainda estão mais perto das 10 piores do que das 10 melhores, beleza? Então, a única coisa aqui que defende o Milwaukee Bucks, de fato, é o mando de quadra e o talento individual de seus jogadores. Mas se pegarmos o net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, de quantos pontos você faz e quantos você sofre, o Houston Rockets tem o 5º melhor net rating da liga, enquanto que o Milwaukee Bucks está quase ali entre os 10 piores e apenas o 19º. Se formos observar aqui, o Milwaukee Bucks nos últimos 10 jogos, eles venceram 3 e perderam 7, mas essas vitórias foram contra times ruins. Toronto Raptors, Utah Jazz e o Detroit Pistons, que está melhorando, é verdade, mas na última temporada foi o pior time da NBA. Então, eles ainda precisam evoluir para de fato falar, pô, o Detroit Pistons é um time bom que o Bucks venceu. Eles perderam para os Hornets recentemente e a gente tem aqui um Houston Rockets que tem um histórico recente favorável, eles venceram 80% dos últimos 10 jogos, times médios para ruins, é verdade, mas venceram Clippers 2 vezes, os Bulls, o New York Knicks e o Dallas, que são times interessantes e de um nível ou parecido com o que é o Bucks hoje, ou até melhor, então é muito interessante essas vitórias, 5 vitórias consecutivas, venceram 7 dos últimos 8 jogos que fizeram e perderam para o OKC, que para muitos é o melhor time do Oeste, então tá tudo certo esse acontecimento aqui. E eles conseguiram cobrir esse handicap em 90% das partidas, porque na derrota que tiveram contra os Warriors, eles perderam por apenas 6 de diferença. Então, é um cenário legal aqui que vale a pena se arriscar, muito mais nos Rockets do que em qualquer outra coisa dentro dessa partida. Beleza? Vamos finalizar aqui falando a respeito de Clippers e Warriors, tá vendo um dos jogos mais legais que a gente tem para hoje, já adianto. Se Stephen Curry tiver em quadra, eu vou de vitória dos Warriors. Esse é o segundo palpite mais arriscado desses que a gente indica para vocês. Trabalhar com handicap positivo, negativo e vitória são bem perigosos, mas o positivo é um pouco mais seguro, ou vencendo um pouco mais seguro do que com a vitória seca. Mas é o que acredito aqui nos Warriors, eles venceram 10 dos 12 jogos que fizeram nessa temporada, os Clippers venceram 7, perderam 7, então 50% de aproveitamento, mas o Golden State Warriors, que perdeu inclusive para os Clippers, no único encontro em que as franquias tiveram nessa temporada, teve o Stephen Curry se machucando ali, né, do meio da partida. Então, todo o plano de jogo, tudo que você treinou e ensaiou, vai por água abaixo, então era natural que o Warriors perdesse aquela partida a partir do momento em que seu principal jogador se machuca. Então, eu acho que isso não vai se repetir hoje. Acredito nos Warriors mais bem posicionados para vencer hoje. Os Clippers, que nos últimos 10 jogos, eles perderam 5, então eles perderam metade, perderam 3 dos últimos 4. A última vitória que eles tiveram foram contra o Toronto e o Jazz, que são dois times muito ruins, muito frágeis na defesa, e o Golden State Warriors vem muito bem nessa temporada. Eles têm o 3º melhor net rating da liga, ofensivamente eles são o 4º melhor ataque, defensivamente a 4ª melhor defesa, então é um time que está no topo nas duas categorias, o que pode contribuir. Os Clippers estão no topo na questão defensiva, mas na questão ofensiva eles são apenas o 18º melhor ataque por 100 posses de bola, além, é claro, de que Stephen Curry hoje é muito melhor do que é o James Harden e as outras estrelas, possíveis estrelas, né, dos Clippers, porque a outra que de fato é uma estrela nem disponível tá. Então a gente tem um cenário aqui favorável, o Golden State Warriors tem mais bola de 3, melhor defesa, melhor ataque e eles estão descansados. Os Clippers jogam em casa, é verdade, mas eles jogaram na madrugada hoje, né, no dia 17 contra o Utah Jazz, então pode ser ali que o cansaço também prevaleça e gere dificuldades para os Clippers, que tem como grande ponto forte sua defesa, e no jogo consecutivo geralmente a defesa ela fica mais frágil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo, segue lá a gente no Instagram, @cesta-de-3 para dar uma moral pra gente, comenta aqui embaixo os tipos que vocês mais gostam, se a gente deixou de falar alguma coisa, se vocês concordam ou discordam, por que isso acontece. Também tem aqui do lado o nosso grupo VIP Melhor Preço do Mercado e o grupo VIP mais completo. Compartilha esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora falar de basquete e gosta de fazer uma fezinha em outros esportes, ou até em basquete mesmo, pra galera ter uma segunda opinião. Não se esqueça que amanhã tem mais aqui no Cesta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas para fazermos as nossas análises. Muito obrigado pela sua audiência e falou!